Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Luciano Potter e Kelly Matos. Bom dia, gente, tudo bem? 7 de janeiro de 2021. Coisa boa falar esse ano, né? 2021, que ele seja um ano muito melhor que o ano de 2020. Se você tá chegando só hoje no Timeline, estamos aqui desde o dia 1º de janeiro de 2021. Chegamos no 7º dia, são 10 horas e 4 minutos. Estamos em Porto Alegre. A temperatura agora, neste exato momento, é de 28 graus. 28 graus em Porto Alegre. E a gente chega aqui firme e forte mesmo, de verdade, juntinhos com a Gruppen. A Gruppen está com a gente, multisoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. Você que tem empresa, né, e precisa de um sistema de tecnologia, precisa de proteção para o sistema que você já tem, a Gruppen cuida de tudo isso aí. Se escreve GRU, de GRU, e o PEN se escreve com 2 P's ali no meio, E-N, N de Nair. Gruppen.com.br para saber mais, para você resolver as soluções tecnológicas, para você achar soluções tecnológicas para o desafio digital da sua queridíssima empresa. A gente muda o jazz já dando bom dia a você, Kelly Matos. Bom Kelly dia, Matos. Tudo bem, Kelly? Luciano. Oi, tudo bem? Eu tô tudo gritando, ótimo. né, Kelly, na real, né? Tô gritando, deixa eu baixar meu volume aqui, deu. Tava gritando, uma gritaria, agora alto deu. Também, né? Eu também sou a pessoa que fala, eu gosto de falar alto, então peço desculpa aos nossos ouvintes se estiver gritando. Mas sabe, Potter, tô muito esperançosa para essa quinta-feira. Vou explicar por quê. Porque, primeiro, a Coronavac, a vacina da chinesa, né, que aqui no Brasil é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, governo de São Paulo, ela deve pedir, eu sempre falo deve, porque há expectativa em relação a dar algum problema, né? A gente sabe que tivemos 2 dias em que havia essa esperança e a esperança foi frustrada. Hoje há uma expectativa, primeiro, que seja divulgado percentual de eficácia. O que é isso, Potter? É quando a gente diz que a vacina é 80%, 90% ou 100% segura. Estou colocando lá em cima porque eu estou realmente esperançosa. E depois de divulgar o resultado do percentual de eficácia, entra-se na Anvisa para pedir a registro ou a autorização para uso emergencial. Então é bem simples. Ontem eu conversava com algumas pessoas, inclusive do Ministério da Saúde, e aqui no Brasil nós temos 2 vacinas que estão mais perto desse processo. Primeiro, Coronavac, né? Essa que eu falei de São Paulo. Então, deve apresentar hoje estudo de eficácia e pedir para a Anvisa. Só que, e aí a politização não é ruim, a vacina que o Ministério da Saúde comprou e já agilizou é a AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil é com Fiocruz. Essa também está na iminência de pedir. Quando eu falei com eles, primeiro eles tinham me dito, vamos pedir entre segunda e terça, depois disseram não, entre quarta e sexta. Hoje é quinta. E como tem essa disputa, né, eu apostaria, e aí estou falando, gente, de forma muito coloquial aqui, que o Ministério da Saúde vai querer ter as vacinas antes do governo de São Paulo, né? A gente está fazendo uma análise aqui também da parte política. Então eu acho que a AstraZeneca, a Oxford também deve pedir, se não essa semana, mais tardar semana que vem, e aí a gente tem 2 vacinas entrando com pedido e a Anvisa dando resposta em até 10 dias. O que isso significa? Resumindo, Potter, que a gente deve ter vacina ainda em janeiro. Pelo menos isso foi o que o ministro da Saúde disse. Ontem foi num pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Vamos lá. A gente já ouviu, vamos recuperar o que a gente já ouviu aqui. Aqui no Timeline, pra nós, eu e tu aqui, tá? A gente já ouviu da Anvisa. Exato. E a gente já ouviu do ministro das Comunicações ontem. Certo? Ministro Fábio, certo. Teve a coletiva de Eduardo Pazuello, né, ministro da Saúde, e a mesma coisa foi dita. Bom, a partir de agora, se não acontecer nada em janeiro, já temos uma incompetência mais clara. Né? Porque antes tinha aquela nuvem, blá blá blá, não sei o que. Não, agora não, agora. Ó, atenção, galera. E aí só fica a dúvida, claro. Sendo emergencial ou não, a registrada ou emergencial, os grupos já estão definidos. Estão bem claros já. Kelly já fala isso aí desde, sei lá,
não sei, cara, fala isso aí desde janeiro, eu acho. Tu descobriu antes do governo chinês, eu acho. Né? O governo chinês não tem muita vontade de formar. Kelly foi lá, não, olha só, tá rolando o seguinte, blá blá blá. Mas falando sem brincadeira agora, a Kelly fala, olha, vai ser esse grupo. A gente também ouviu uma das responsáveis, ficou quase uma década vacinando pessoas no Brasil. Né? Olha, o Brasil tá acostumado a vacinar 90 milhões de pessoas. Todo ano tem a vacina pra gripe. Que o sistema público de saúde brasileiro faz isso. Então, beleza, temos capacidade para isso. Seringas. Bom, ontem o ministro da Saúde disse que isso não é problema brasileiro. Que não vai ser problema, que nós já temos compradas seringas, elas já estão estocadas e que isso a gente vai ocupar as que já existem para vacinar. Lembrando que essas vacinas têm 2 doses. E não são 2 doses separadas a cada ano. São 2 doses agora, que depois que começar a gente vai saber disso aí. Tem uma outra informação rolando também, que é muito verdade, que todos os países que começaram, eles ainda não vacinaram milhões de pessoas. Né? Eles estão avançando. Alguns países, obviamente, estão na frente, né? Principalmente Israel, os que têm mais grana. Israel, né? Israel, é verdade. Então, é isso. A gente está repetindo aqui porque a gente está numa expectativa muito grande de já em janeiro, estamos no dia 7, ou seja, uma semana de janeiro já acabou, de a gente receber a vacina. Certo? O nosso convidado já está na linha, Kelly. Eu acho que ele não está em nenhum grupo que vai ser vacinado primeiro. Posso chamá-lo? Claro, por favor. Pedro Fernando Neri, economista e consultor legislativo do Senado, nosso convidado contumaz. Aqui é um prazer pra gente, viu, Pedro? Muito obrigado por vir aqui com a gente, topar o timeline sempre quando a gente te chama. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Eu que agradeço, Potter, Kelly. Um bom ano novo para vocês. A gente não consegue conversar contigo de coisas boas, Pedro, porque a gente fala de economia. Né? E aí tu começou a avançar. Eu lembro que a gente te colocou aqui no ar pela primeira vez para falar sobre a reforma da Previdência, né? E aí depois todas as tuas entradas eram para falar do que estava acontecendo no Brasil. E ficou muito claro na nossa última conversa o quanto os R$600 eram importantes, é uma coisa bem óbvia e lógica, né? Mas, dias desses, tu escreveu uma coluna, né? Um dos jornais que publicou foi o Estadão, o Estado de São Paulo, e lá tu dizia que 2021 vai ser pior que 2020. Que história é essa, Pedro? Isso. Por que a gente, cheio de otimismo aqui, querendo dar boas notícias, começamos aqui dizendo que existe uma possibilidade de uma vacina já em janeiro, e aí tu vem e nos arrebenta, Pedro? Explique melhor eu não vou chamar de pessimismo, mas de realidade. Pois é, Potter, de fato, assim, 2021 vai ser um ano que eu acho que vai... que começa, acho que, diferente para várias famílias brasileiras, né? Existe razão, de fato, para otimismo, né, com as vacinas chegando e aí alguma recuperação da economia, mas para muitos brasileiros, 2021 vai ser pior, ou pelo menos o primeiro semestre vai ser muito pior, né? E a razão é aquela que você sugeriu agora há pouco, né? O auxílio emergencial acabou, né? O estado de calamidade pública que a gente teve em 2020 acabou, mas a calamidade ainda não acabou, né? A vacinação ainda que ela comece em janeiro, em fevereiro, ela vai alcançar a população paulatinamente, né? Então vai demorar ainda alguns meses para a gente ter imunidade de rebanho, para as atividades voltarem ao normal. E enquanto isso, as famílias mais pobres, mais dependentes do trabalho informal, né? Então estou falando do ambulante, do conta própria, do empregado informal, vão sofrer bastante porque o auxílio emergencial acabou. Nada foi colocado no lugar, a gente sabe que o auxílio era muito caro, né? Mas nada foi colocado no lugar, as que têm direito voltam para o Bolsa Família, as que não têm direito ao Bolsa Família ficam sem nada. E a gente vê que a gente está agora, parece mesmo que a gente vai viver uma segunda onda, né? A gente teve agora, ontem, o número de mortes já o maior registrado desde agosto, algumas cidades grandes já entrando em lockdown de novo, me parece que é o caso de Belo Horizonte, de Manaus. Então, eu acho que aquelas consequências sociais que a gente imaginava no início da pandemia, que foram adiadas pelo auxílio emergencial e agora vão passar a ser muito sentidas, né? Então, desemprego aumentando, à medida que pessoas sem auxílio vão ter que voltar ao mercado de trabalho que ainda vai estar fechado, né, digamos assim, para elas. Pobreza aumentando, porque a gente está falando de famílias que vão ter uma queda muito grande de renda, né, vão estar vivendo talvez com as maiores privações em anos, né, porque não estão podendo trabalhar nem que queiram, não vão conseguir trabalhar. Desigualdade aumentando, extrema pobreza aumentando,
tem ainda a situação das escolas, que a gente sabe que é muito complicada, né, e em muitos lugares a escola é muito importante por conta da própria situação da merenda, né, que é um gasto importante das famílias mais pobres. Então eu acho que se de fato 2021 começa promissor para muitos brasileiros, ele acho que começa com muito pessimismo, né, para outros. Acho que é uma situação que vai ficar clara aí ao longo das próximas semanas. Pedro, você citou aumento do desemprego, extrema pobreza. Na sua coluna no jornal Estado de São Paulo, no dia 15 de dezembro, você alerta para um dado absolutamente importante de que 11 milhões de brasileiras receberam auxílio emergencial dobrado, as mães solo, né, mulheres provedoras de família monoparental. Diz ainda que essa população maior que a da Suécia ou não tem emprego com carteira assinada e vive abaixo de uma linha de pobreza. O presidente disse recentemente, acho que há 2 dias, que o país está quebrado e por isso ele não pode fazer nada, ele não consegue fazer nada. O que um governante pode fazer diante desses dados ou dessas projeções que não são tão boas em relação a desemprego, a extrema pobreza, auxílio emergencial, a famílias que vão deixar de receber uma renda e que serão afetadas? O presidente realmente não tem o que fazer porque o país está quebrado? Pois dá para fazer muita coisa, né? Acho que a gente pode imaginar um conjunto de alternativas que, claro, não sejam tão generosas quanto o auxílio emergencial, mas que sejam efetivas e respeitem os limites de responsabilidade fiscal, respeitem a trajetória de crescimento da dívida pública. Porque, assim, acho que o que precisa ficar claro, assim, por exemplo, no caso das mães solo, uma parte delas vai voltar para o Bolsa Família, uma parte não tinha direito ao Bolsa Família, né? Então é interessante a gente lembrar quais são os valores envolvidos no Bolsa Família, né? Para entrar no Bolsa Família tem que ser muito mais pobre do que para entrar no auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial teve direito quem ganhava até R$500 por mês. O Bolsa Família, para as mães solo, né, que tem crianças, tem que ganhar até R$180 por mês por pessoa, né? Então mais do que isso não tem direito. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado em que as pessoas recebem menos Bolsa Família, né? E aí, entrando no Bolsa Família, qual é o valor, por exemplo, que uma família com criança recebe, né? Então, por criança, dá mais ou menos R$40. Então, são valores significativamente abaixo dos 1.200 que as mães solo receberam ao longo de 2020, para alguns meses de 2020. E as mães solo têm essa situação muito delicada, que é a questão das escolas também, que nessa crise fica muito difícil, né? Então a gente está falando de que mesmo que ela queira trabalhar, mesmo até que exista emprego para ela tem essa situação muito difícil das escolas estarem fechadas, né? Então é realmente um domicílio que já era muito vulnerável à pobreza e continua sendo. Então o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar em algum programa que não fosse tão custoso quanto o auxílio emergencial, né? Que custou algo como 10 anos de Bolsa Família. Assim, o próprio governo sugeriu ao longo de 2020 um novo programa, chamava ele de Renda Brasil ou Renda Cidadã, que unificaria outros programas, tinha iniciativas não só de transferência de renda, mas de, por exemplo, creches, que é muito importante tanto para o desenvolvimento infantil como para liberar a mãe para o mercado de trabalho. Então acho que a gente poderia sim pensar em alguma coisa, né? Então me parece que a declaração do presidente foi num contexto de um apoiador cobrando uma promessa sobre a tabela do imposto de renda, né? Mas isso, foi uma resposta em relação a isso, né, Pedro? Para quem não acompanhou, ele disse que ele queria mexer, acho que ele falou na campanha isso também, que ele queria mexer na tabela, porque hoje quem ganha menos acaba sendo mais tributado, e o Pedro faz fios divertidíssimos no Twitter, para quem não acompanha, sobre o sistema de tributação brasileiro, que, por exemplo, né, tenta entender se o Crocs é uma sandália ou um sapato impermeável. Vejam, porque é realmente, além de ser muito educativo, é divertido. Mas a resposta do presidente era em relação a isso, que ele não conseguiria mexer na tabela do imposto de renda, o que beneficiaria quem ganha menos, em função de, abre aspas, o país estar quebrado, fecha aspas. Então, de fato existe uma restrição fiscal e assim sempre vai ter, né? Mas
se a gente olha um orçamento público que no âmbito federal é de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, ainda tem 300 bilhões de reais de impostos que não são cobrados a algum grupo, né, e alguns grupos bem posicionados na distribuição de renda, e a gente olha que o Bolsa Família custa algo como 30 bilhões, então quase 2%, 1,5% mais ou menos dessa quantidade de recursos. É claro que tem como aumentar, né? Não é simples, você tem que brigar com alguém, tirar de alguém para financiar, mas isso faz parte da democracia, faz parte da própria política, né? O importante é que você consiga fazer isso sem prejudicar nenhum grupo vulnerável, né? Então, de fato, existem alternativas, vamos ver o que o Congresso discute a partir depois das eleições das mesas diretoras, né? Porque acho que ali já em fevereiro, março, essa realidade já deve estar mais clara, né? Porque a pandemia não deu trégua, então o mercado de trabalho continua muito difícil para os trabalhadores informais. Para as mulheres fica muito complicado, que elas atuam muito no setor de serviços, é um setor que tem muito contato, né, entre pessoas, então é um setor muito prejudicado pelo distanciamento social. Então eu acho que já em fevereiro a gente vai estar ouvindo falar de uma alta expressiva do desemprego, pobreza ainda não, porque essas estatísticas demoram um pouquinho mais, mas acho que desemprego é onde a gente vai sentir primeiro, né, esse aumento, né? Vamos lembrar que acho que alguns ouvintes não têm essa clareza, a gente considera oficialmente desempregado não só quem não tem emprego e quer um emprego, é preciso que essa pessoa esteja buscando um emprego para ser considerada desempregada. Então, em 2020, o desemprego não subiu tanto no Brasil, apesar de, em algum momento, 12 milhões de pessoas terem deixado de trabalhar, né? Porque essas pessoas estavam em casa com medo do vírus, né? Ou também beneficiadas pelo auxílio emergencial, que permitiu que elas cumprissem a quarentena, né? Agora, sem auxílio, para muitas pessoas fica difícil cumprir quarentena, cumprir isolamento. A gente sabe que a realidade, por exemplo, de teletrabalho, né? Que exige algum grau de recursos, de inclusão tecnológica, é uma realidade mais das famílias mais bem posicionadas na distribuição de renda, né? Muitas famílias pobres não têm como trabalhar com isso, né? Vamos imaginar um ambulante, por exemplo, não dá para falar em teletrabalho. Então essas pessoas vão querer voltar ao mercado de trabalho, vão passar a buscar emprego e agora vão ser consideradas desempregadas, né? Então a gente vai começar a ouvir agora falar em desemprego, acho que já daqui a pouco de 15%, algumas projeções para os meses à frente já falam 17% de desemprego, então índices muito mais altos até do que a gente observou na última crise, em 15 e 16, né? 2015 e 2016. Pedro, a gente vai para Washington agora, eu queria um pitaco teu, né, sobre o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, para a gente, né, finalizar o papo e ver o que um economista brasileiro, também consultor legislativo do Senado, já que essa foi a casa ontem, né, uma das casas invadidas ontem, né, o Capitólio. Por favor, como é que tu observa isso com teu olhar de economista, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos? Eu não sei, o que me chamou a atenção, Potter, eu não sei se o presidente Trump estava mais chateado por isso, é que teve uma novidade muito relevante na madrugada de ontem, que foi os resultados da eleição para senador na Geórgia, que faltava definir, e essa eleição era muito fundamental para decidir quem ia ficar com o Senado, né? E com a vitória dos democratas, agora o presidente Joe Biden, de fato, consegue ter maioria nas duas casas, dá um potencial enorme para ele fazer as transformações que ele quiser, né? O governo dele dependia muito desse resultado, né? Sem isso, ele seria muito mais limitado. Então eu acho que queria chamar atenção para isso. Acho que foi um resultado que complementa muito o próprio resultado da eleição presidencial, né? É uma situação que raramente se observa naquele país, né? Um governante com maioria tranquila nas duas casas. E então, em termos econômicos, tem reflexo, Pedro? Esse tipo de... Não chega a ser uma ruptura, mas foi um evento atípico, né? Em especial, falando em democracia americana, que tem instituições muito sólidas. Isso traz reflexo econômico a ponto de preocupar ou não? Já que o Trump disse que vai fazer uma transição tranquila, tudo bem? Eu acho que preocupa mais se houvesse expectativa de uma deterioração nessas próximas 2 semanas, né, que os seus conflitos escalassem, mas acho que a princípio, não sendo o caso, a gente não imaginaria nenhuma consequência grave
principalmente algo que pudesse atingir aqui o Brasil. Eu acho que não. Foram cenas feias, mas eu acho que não vão afetar muito o bolso de ninguém. Perfeito. Pedro Fernando Neri, muito obrigado pelo seu carinho. Só deixa eu fazer uma última pergunta. As tuas previsões, que eu estou chamando de realistas, elas contam com uma vacina em janeiro e fevereiro? Tipo assim, para ti isso com a vacina já resolvida, a gente não tendo problemas com ela. Pois é, pode ter, mas aqui a vacinação mesmo nos países desenvolvidos, ela é muito gradual, né? Então, assim, para mudar o rumo da pandemia e das medidas de isolamento social, teria que ser algo muito rápido, né? Então, acho que é inevitável que, pelo menos nos 3 primeiros meses, a gente observe uma situação muito dura no Brasil ainda. Perfeito. Bom, esperamos. Pedro, ótimo sempre aqui, tá? Obrigado pela sua luz aqui. Um abraço e bom trabalho. Pedro Fernando Neri, economista e consultor legislativo do Senado, também tem um Twitter bem ativo, tem um podcast, certo? Kelly, a gente já mudou o jazz, e a gente muda o jazz para Gruppen, e não tem como não falar desculpa do que aconteceu ontem, né, Kelly? Não tem como não falar, né? Mas a gente, como o Timeline tem essa característica, né, de se espalhar pelo mundo, já tivemos o Davi como correspondente em Boston, a gente vai a Washington, onde tudo aconteceu, e saber de uma repórter tão ativa, repórter de jornal, de rádio, uma descrição do que foi aquele ambiente ontem. Quando a gente viu as imagens, todo mundo ficou meio perplexo, acho que essa é a palavra. Paola Deort, que é repórter do Globo, da Rádio CBN, que é nossa co-irmã aqui em Porto Alegre. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia. Obrigada, Kelly. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes também. Pois foi um dia bem intenso ontem. Eu agora, inclusive, estou andando aqui pelo centro de Washington, onde ontem as ruas estavam tomadas pelos manifestantes, né? Agora já está bem mais tranquilo, mas ontem realmente foi um dia muito tenso. A gente viu muitas imagens, né, lá de dentro do Capitólio, os manifestantes tentando entrar no plenário, os policiais com as armas nas mãos, né? Agora do lado de fora também tinha muito tumulto, viu, Kelly? Eram centenas de pessoas com bandeiras de todos os tipos, bandeiras americanas, mas também aquelas bandeiras, bandeira dos confederados, né, dos Estados Confederados, bandeiras falando sobre a emenda que dá direito ao porte de armas. E eu justamente estava ali do lado de fora acompanhando a situação. Foram bombas de gás lacrimogêneo jogadas pela polícia ali perto de onde eu estava, o helicóptero sobrevoando o lugar. E ali havia um cercadinho para os jornalistas. Na verdade, era um cercadinho um pouco improvisado, porque geralmente é um lugar com um pouco mais de segurança, né, onde os repórteres ficam. E ali onde eu estava, na verdade, não tinha assim, nenhuma proteção da polícia. A polícia estava muito ocupada ali com o prédio, realmente era uma situação bem tensa. E os manifestantes, quando viram os jornalistas, invadiram o cercadinho e começaram a quebrar os equipamentos. Realmente foi uma situação bem tensa ontem. Esse foi o momento mais tenso para ti, Paola. A Paola é repórter, né? Vocês viram as imagens ontem e eu tô vendo um vídeo, Potter, nas redes sociais da Paola. Tô retuitando aqui, o Potter vai... Deixa eu marcar o Potter que ele vai retuitar também, que o Luciano é o nosso grande entusiasta digital aqui do programa, Paola. E ela mostra ali eles invadindo o cercadinho e quebrando equipamento, assim, dizendo, uma mulher grita, destruam as câmeras. O que foi teu sentimento ali como jornalista na hora? E eu imagino que deve ter sido uma apreensão muito grande. É uma situação que a gente sente muito tensa, né? Porque geralmente quando a gente, como repórter, está cobrindo um protesto, né? Eu já cobri vários protestos, você geralmente sente que como você está numa situação neutra, como você está observando os fatos para relatar depois, você está relativamente segura, né? E ali eu me senti justamente insegura, né? O alvo, na verdade, éramos nós naquele momento. Foi uma situação que claro, já houve outros momentos em que eu senti que havia alguma animosidade com relação à imprensa, em algumas coberturas do presidente, em outras situações mais recentes, né, quando essa animosidade com a mídia começou, mas nessa situação em que realmente eles vieram no lugar que eu estava, os jornalistas tiveram que sair e começaram a quebrar os equipamentos, no final ficou aquelas imagens das caixas todas jogadas no chão, os tripés, as câmeras, tudo realmente foi uma situação bem fora do comum, bem assustadora até, eu diria. Paola, vocês esperavam isso? Quando tu ontem saiu de casa para trabalhar,
tinha algum clima de tensão no ar? O dia que tu, não, vou lá pro meu cercadinho, né? Hoje tem um momento, algo importante no Capitólio americano, né? Vão lá dar um carimbo de ok para as eleições. Tinha uma tensão? Saiu de casa preocupada ou o dia virou? Sim, na verdade eu já saí de casa um pouco preocupada. Já faz alguns dias que a prefeitura aqui de Washington está avisando que é para as pessoas não circularem nas ruas naquela direção mais próxima da Casa Branca, do Capitólio. Mas claro, né, eu como repórter, como jornalista, tenho que estar na rua, tenho que estar apurando. Então eu sabia que eu ia estar na rua. Agora, realmente já tinha essa tensão crescendo na cidade, né? Os amigos comentando que iam evitar sair porque tinha essa ideia. Já tinha havido outros momentos aqui em Washington que havia essa expectativa de ter mais tensão na cidade. Houve alguma tensão no ano passado também. Mas realmente, como ontem, em que o Capitólio, né, um dos símbolos realmente da democracia americana foi ameaçado, isso realmente foi a primeira vez que eu realmente senti que tinha, assim, tinha um passo a mais, sabe? E teve morte, né? Que foi uma coisa assim que... Bom, uma confirmada, né, Kelly? Eu tava lendo agora há pouco que são 4 mortes. Se confirmou que essa se fala informação? aí, Paola? É isso mesmo, foram 4 mortes. Uma morte foi uma mulher que foi baleada dentro do Congresso durante aquela confusão ali da invasão. E as outras 3 mortes, elas foram confirmadas pela polícia aqui de Washington. Eles disseram que foram emergências médicas. Então a gente não tem muitos detalhes ainda dessas mortes, mas a gente já sabe que essa confusão toda já resultou nessas 4 mortes, algumas dezenas de prisões. E ainda tem muita gente que deve ser presa ainda, processada, e teve policiais machucados também, né? Teve muitas ocorrências ontem mesmo. E como é que a mídia americana traz a leitura disso? Porque nós brasileiros, né, isso não é bom ou ruim, não estou fazendo análise, juízo de valor, a gente meio que está acostumado a ver protestos assim, que as pessoas, eu me lembro de cobrir em Brasília, quando colocaram fogo na estrutura do Itamaraty, e obviamente ficamos todos chocados, mas para os Estados Unidos eu acho que não é uma cena absolutamente incomum, né, Paola? Com certeza, realmente eles sentem até um tipo de, parece que estão envergonhados de dizer que a grande democracia, né, como eles se veem, uma grande referência para os valores democráticos no mundo, passando por com essas imagens, né, passando por uma situação como essa. Então a capa dos jornais estava dando destaque para essa ameaça à democracia. Ontem, né, a CNN, quando colocou no ar o repórter durante o comício que o presidente Trump estava falando sobre o que ele queria que fosse feito ali com o resultado das eleições, a CNN já passou uma imagem falando que era uma tentativa de golpe, né? Então, assim, eles estão realmente um pouco olhando para si e tentando entender como que o país chegou nesse ponto de discussão de querer reverter o resultado de eleições e que já ficou provado aí na justiça que não teve uma fraude que pudesse mudar o resultado, né? Eles estão realmente tentando fazer uma autoanálise agora bem, bem difícil. Bom, a gente estava falando sobre Twitter agora aqui, né? A conta de Donald J. Trump, ela teve 2 tweets apagados, um deles um vídeo, né, onde ele pedia calma e ao mesmo tempo ele incitava, porque a grande razão de as pessoas estarem lá é não aceitar o resultado das eleições. Segundo Trump e alguns me ajuda, Kelly? Correligionários. Obrigado. Teve muita falcatrua na eleição e por isso que o Biden ganhou. Ele não consegue mais escrever. Ele está trancado por algumas horas. Acho que vai acabar daqui a pouquinho, Paola, o tempo do Trump. Então estamos na expectativa para ver qual vai ser o primeiro tweet dele. Se vai continuar com a mesma onda ou não. Paola, a expectativa de hoje é de uma calmaria? A expectativa para hoje é de paz? Tem alguma organização de alguma coisa aí? Algum outro tipo de protesto ou não? O processo de votação no Congresso terminou na madrugada, às 4 da manhã. Os congressistas confirmaram, né, a eleição do Joe Biden. É bom lembrar, né, que teve 2 objeções. O estado do Arizona e o estado do Pensilvânia entraram com objeções. Isso é um processo um pouco fora do comum. Geralmente essa votação no Congresso ela é uma coisa formal, para confirmar o resultado que já foi atestado pelos estados. Então você vê que ainda teve ali 100 e poucos deputados, ainda teve aqui quase uma dezena de senadores que tentaram impedir, né, que essas eleições fossem confirmadas. Então ainda tem pessoas
dentro do Partido Republicano que estão com essa narrativa. Mas como já terminou esse processo, e agora, por exemplo, eu estou aqui no centro de Washington, no mall, que a gente chama, é o National Mall, onde fica, daqui a pouco vai ter a Casa Branca, lá no fim tem o Congresso. Aqui já está bem mais tranquilo. Hoje tem algumas pessoas até com camiseta de apoio ao presidente, mas que você vê que estão mais passeando. A expectativa é de um pouco mais de calma agora, até o dia 20 de janeiro, quando vai ser a posse. Mas como a gente bem sabe, os últimos 12 meses foram bem agitados aqui, né? Então a gente ainda tem que esperar para ver. Perfeito. Paola Diorte, correspondente em Washington, D.C., Estados Unidos, do Jornal O Globo, também da Rádio CBN. Obrigado pelo carinho, bom trabalho, Paola. Te cuida aí. Obrigada para vocês também. Bom dia. Perfeito. Este é o Timeline. Temos problema na economia, chamamos um economista. Temos problema em Washington, chamamos um repórter em Washington. Temos problema aqui no Rio Grande do Sul, com vacinação, que vai acontecer. É o assunto do próximo bloco. O Timeline está em todos os cantos possíveis para tentar trazer, né, os olhares aqui do que está acontecendo no mundo, certinho? Fica com a gente. Quem está com a gente também é a Gruppen, multisoluções tecnológicas para os desafios digital da sua empresa. Gruppen, gruppen.com.br. Vai lá, entra para resolver os seus problemas. Um bom 2021 para todo mundo, é isso que a Gruppen deseja. Eu e a Kelly Matos estamos aqui, Davi Coimbra está em férias, nossa produção de ouro hoje é com Larissa Brito e Bruno Pancô, Augusto Silveira comandando a máquina, o Augusto vai apertar uns botões agora, vai chamar os reclames e o Timeline já volta. Ainda não? Sim, já voltamos. Cara, meu nome é Eduardo Bueno e nem o Dom Pedro tinha tanto sangue azul que nem eu. Meu chapa, tu tá vivendo uma época de inovações. Só que ela tem mais vírus do que no tempo da gripe espanhola. Por isso, não marca bobeira com esses criminosos virtuais. Chama logo a Gruppen pra garantir a segurança da tua informação. Senão, tu vai acabar perdendo a guerra, que nem o Napoleão em Waterloo. Viu como a Gruppen é demais? Dá até aula de história na propaganda, cara. Por isso, eu digo, com a Gruppen onde a Gruppen estiver. Lajeadense Vidros. Soluções inteligentes para construção civil. Fabricante do vidro Duo Glass. A tecnologia europeia que o seu projeto e você merecem. Conte com o apoio técnico especializado de uma empresa que há mais de 60 anos trabalha para conectar segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Lajeadense Vidros. É rotina odisseia, sair de uma fria. É um sonho tão bom, é a turma do bar. Vida é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão. Vida é mentira, é verdade. Sabe a vida é a vida, razão. Vida. Voltamos, 10 horas e 38 minutos, este é o Timeline, a temperatura agora é de 29 graus, cresceu um grauzinho aí, a temperatura tá calor, quem já foi na rua hoje tá calor, desde manhã bem cedinho, sabe, né, Kelly, que eu faço, né, o meu triatlon, né, todo dia de manhã, né, corro, caminho, não, desculpa, corro, ando de bicicleta e nado. Nada. Né, exatamente, então eu fico ali, aquelas 2 horinhas da manhã. Quero dizer que não fui eu que ri, né? Não sei porque as pessoas debocham disso, assim. Talvez o meu corpo não indique isso, né? Mas fazer o quê? O meu corpo não quer ficar, né, no clima de triatlo, mas estamos aqui. Firmes e fortes, dia 7 de janeiro, a temperatura é de 29 graus, como eu disse, 10 horas e 38 minutos, o céu agora neste exato momento tá um pouquinho nublado, um pouquinho nublado na capital do Rio Grande do Sul, e a gente muda o jazz pra Gruppen Multisoluções tecnológicas, né? Tivemos hoje uma morte que nos entristece, né, como todas.
Hoje a de Genival Lacerda. Tá aí ele, ó. Sabe quem ela é? Os grandes clássicos dele. Vou dizer. Repara. Quem não conhece, Virina Chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Ele já estava internado, tá? 89 anos, morreu no Recife, Pernambuco. E a informação é que foi em decorrência de complicações da Covid-19. A informação foi confirmada pelo filho dele, João Lacerda. Então perdemos hoje este cidadão aí, cantor Genival Lacerda, aos 89 anos. Um pouquinho mais dele, por favor, Augusto. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique pensando em lhe dar trampique, querem paquerar, viu? Eu vi falando que é na boutique dela. A gente muda esse triste jazz, né? Porque a gente coloca aqui o Genival para relembrar. E a gente tem um assunto que praticamente é o mesmo assunto que a gente fala aqui há praticamente também um ano de timeline. E a gente tem uma convidada especial pra gente, Kelly, muito importante conversar com ela, porque ela vai trazer informações também importantes pra gente, que é a secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman. Secretária, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia a todos, é um prazer, estou à disposição. Obrigada, viu, secretária? Expectativa, secretária. Já a Kelly todos os dias fala, não aguento mais a Kelly falando de vacinas, né? Ela que conseguiu informação junto com o Bruno Pancô, que a gente teria, né, já um pedido e talvez um processo de começar essa liberação já no mês de janeiro. O que a senhora, que fala diretamente com o governo federal, tem de informação para passar para o povo gaúcho agora? Bom, a informação objetiva, né, que o Ministério da Saúde tem passado, não só através da manifestação do próprio ministro em rede nacional, mas o nosso governador Eduardo Leite, né, tem falado com muita frequência com o ministro sobre essa pauta de vacinação, e ontem, inclusive, teve, né, uma informação direta, né, de que todos os estados brasileiros terão, né, o mesmo tratamento de forma igualitária e que receberão vacinas proporcional à sua população e considerando os grupos, né, e as fases que o próprio Ministério organizou. Então a expectativa, né, é que ainda em janeiro, e esperamos, né, ansiosamente por isso, que possamos ter vacinas disponíveis especialmente para os profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento de pacientes Covid e as ILPIs, né, considerando que tivemos muitos surtos nessas instituições, para todos os idosos, né, que estão institucionalizados a partir de 60 anos, e não sabemos se teremos número suficiente de doses para também atingir as pessoas acima de 80 anos, até porque os óbitos nessa faixa etária de pacientes que são acometidos de Covid é bastante expressivo. Então estamos esperando as quantidades e a data, mas há perspectiva concreta que já tenhamos vacinas no mês de janeiro. Secretária, essa primeiro que é uma informação absolutamente importante, né? Vamos repetir para quem ligou o rádio agora, são 10 horas e 42 minutos. A secretária de Saúde do Rio Grande do Sul reforça a expectativa de que tenhamos vacina aqui no estado ainda no mês de janeiro, uma expectativa que é, sem dúvidas, de todos nós. Quando a gente pensou em conversar com a senhora, secretária, o nosso ouvinte, por isso eu digo que a participação da audiência é fundamental, nosso ouvinte Felipe Soster, ele trouxe uma informação lá de Minas Gerais, dizendo que Minas tinha saído na frente, pronta para quando vacina chegar, e traz um dado do governador de lá, Romeu Zema, falando que chegaram mais 600 mil seringas agulhadas no estado e que agora são mais de 20 milhões de unidades que começam a ser distribuídas para o interior daquele estado, de Minas. E o Felipe pergunta, Kelly, Potter, poderiam levar a pauta para o timeline qual a situação do Rio Grande do Sul quanto aos suprimentos em geral para a imunização? Então vou transferir a pergunta para a senhora. O Rio Grande do Sul tem os insumos, tem as seringas? Quando a vacina de fato for liberada, a gente está pronto? Quantas seringas a gente tem? Bom, estamos sim
prontos, até porque essa foi outra preocupação manifestada pelo governo já em 2020, que foi o planejamento para 3 áreas que são fundamentais: as seringas, o armazenamento e o transporte, para que esse insumo, esse imunizante, chegue o mais rápido possível nas centrais regionais e municipais da rede de frios. Então, o estado do Rio Grande do Sul tem em torno de 4.200.000 seringas agulhadas em estoque. Neste momento, Kelly, nós estamos fechando um registro de preços, um pregão para registro de preços de seringas, para comprarmos mais 10 milhões de seringas. Se o Ministério da Saúde não nos abastecer, nós também temos já previsão de compra, se for preciso, de agulhas, porque os municípios, de um modo geral, têm seringas das outras campanhas disponíveis. Também estamos levantando qual, digamos, o quantitativo que temos ainda nos municípios. Então, o Rio Grande do Sul, para cumprir a primeira etapa da vacinação, que é uma estimativa de 972 mil pessoas, nós temos, e se precisar aplicar, e vamos aplicar a primeira e a segunda dose, nós temos sim seringas suficientes para essa etapa. E com Vou confirmar os números, secretária. A senhora falou em temos seringas suficientes. 4,2 milhões já de seringas agulhadas, isso o Rio Grande do Sul tem, e também está fazendo agora esse pregão para compra de mais 10 milhões de seringas, é isso? Exatamente. E a sala foi agora às 9 horas da manhã, nós já estamos agora avaliando a empresa que apresentou o melhor preço. Vamos aferir se o que eles estão oferecendo está dentro dos itens técnicos necessários para viabilizar a compra, ou seja, o Rio Grande do Sul, além de ter esse estoque que nós já falamos, estamos também, então, viabilizando a compra de mais 10 milhões de seringas agulhadas para que tenhamos o número suficiente para toda a campanha. Sim, então isso é um item que nos tranquiliza. Secretária, qual é a distância de uma vacina para outra, de uma dose para outra? A distância de dias? Bom, depende da vacina, né? Tem protocolos que são 21 dias, tem já países que colocam inclusive uma distância bem maior. Isso nós ainda, eu não gostaria de fazer uma afirmação neste momento, porque nós não sabemos também qual a vacina. A perspectiva é de que venha a vacina da AstraZeneca, na Oxford, que é a que a Fiocruz e o governo federal adquiriram da Índia as 2 milhões de doses. E a produção será essa. Então, mas se vier outra vacina durante toda a campanha, mas isso tudo nós vamos orientar os gestores municipais em relação ao prazo entre uma dose e outra. Neste momento estamos com essa boa expectativa de aplicar a primeira dose, mas em média é 21 dias. Sim. Bom, a gente está conversando ao vivo com a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, que traz essa informação importante. Realmente a expectativa, se vier do Ministério da Saúde, né, e essa seria o grande ponto, é a vacina de Oxford, AstraZeneca. E aí eu quero lhe perguntar, caso, demore um pouco mais essa vacina, o Rio Grande do Sul tem a interlocução com o governador João Dória para ter acesso às vacinas da Coronavac ou não? Porque o governador tem demonstrado bastante confiança no que vem dizendo o ministro Pazuello, de que virão as vacinas de Oxford, né? Essas que o Brasil, como a senhora acabou de citar, inclusive está importando 2 milhões de doses da Índia. Caso aconteça algum percalço no meio do caminho, virá a Coronavac
ou isso não é trabalhado? Bom, o próprio Ministério da Saúde está informando, né, isso é oficial, de que vai comprar todas as vacinas que tiverem registro na Anvisa. Tanto é que o ministro falou ontem em 100 milhões de doses do Butantan, né, 254 milhões da Fiocruz. Então, o governo federal está também com a proposta de compra das vacinas do Butantan. Nós estamos confiando de que o Programa Nacional de Imunizações, que tem tradição no país, né, que vá fornecer todos os imunizantes necessários para a campanha de vacinação no país. Mas caso não haja essa confirmação, que nós acreditamos que haverá, o Estado do Rio Grande do Sul já fez um memorando de entendimento encaminhado para o Butantan, com a perspectiva de que, se tudo der errado, também de adquirir a vacina desse instituto, que é a Coronavac. Mas nós ainda estamos otimistas que haverá fornecimento de vacinas pelo governo federal. Amém, né? Que venha. Secretária, uma outra dúvida que eu fiquei, a senhora citou 972 mil pessoas. Eu imagino que vocês já estão organizados no sentido de, vindo a AstraZeneca, né? Vamos supor que hoje tem coletivo, vamos supor que hoje a AstraZeneca peça, a expectativa é que a Coronavac peça, mas que peça o registro hoje, dia 7, em 10 dias a Anvisa responde, dia 17 o Ministério da Saúde comece a mandar as doses. Estou falando hipoteticamente. Quem começa a ser vacinado primeiro no Rio Grande do Sul? Profissionais de saúde ou idosos? E a senhora e os senhores da equipe já sabem quantas pessoas são? Essas 972 mil é todo mundo? É o grupo X? É o grupo Y? Quem começa primeiro e quantas pessoas são de cada grupo? Bom, quem começa primeiro são as pessoas da primeira fase. A primeira fase estão incluídos trabalhadores de saúde, pessoas com mais de 80 anos, pessoas de 75 a 79, já estão no segundo grupo dentro da primeira fase. E as pessoas institucionalizadas e mais os indígenas. Separando por grupo a população estimada no Rio Grande do Sul de trabalhadores de saúde, 361 mil. Pessoas acima de 80 anos, 326 mil. Pessoas institucionalizadas, em torno de 10 mil. Então, pessoas de 75... O que é institucionalizadas, secretária? Desculpa, não sou familiarizada. As que estão em LPIs, em asilos, as perfeito. Pessoas que estão, que a gente chama institucionalizadas. Pessoas acima de 70 anos a 74, 390 mil. Pessoas de 65 anos a 69, 522 mil. E assim sucessivamente. Então, eu diria, objetivamente, que nós vamos começar a vacinar simultaneamente, porque nas unidades de saúde, nos hospitais, começa um grupo vacinando, e na rede básica, porque nós temos uma capilaridade no estado do Rio Grande do Sul de 1.800 salas de vacina, começa então ao mesmo tempo os idosos nessa faixa etária. E as equipes vão até as ILPIs para vacinar quem está institucionalizado. Então, nós vamos preparar esta rede para que simultaneamente se consiga atingir de forma mais ágil possível as pessoas deste primeiro grupo. Agora, isso vai depender da quantidade de doses que chegarão ao estado do Rio Grande do Sul. O secretário Arnaldo, que é o secretário nacional de Vigilância em Saúde, se nós considerarmos que o país terá 2 milhões de doses, que a prioridade número 1 seriam
os trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento do Covid e as pessoas que estão dentro das instituições. Perfeito. Agora, secretária, manda pra gente aqui uma pergunta do Zé Alberto Andrade, que é o seguinte: vai acumular a vacinação de gripe e Covid? Vai faltar equipamento, vai faltar estrutura para isso? Se já se pensou nisso? Todo equipamento para gripe é uma coisa, todo equipamento para Covid-19 é outra. Como é que vocês estão lidando com esse problema? Se é um problema. Bom, não é problema, porque os municípios terão que fazer também o seu plano, né, de contingência para a campanha de vacinação. Mas o Rio Grande do Sul tem tradição nisso. Nós daremos todo o suporte técnico através das nossas 18 coordenadorias regionais de saúde e já estamos programando uma reunião com as equipes de vigilância dos municípios para tratar da vacina Covid, né, da vacina do Covid e ao mesmo tempo já incluirmos os outros calendários de vacinas que tem durante todo o ano. Nós teremos também que estar muito atentos, né, e a nossa equipe do Estado já tem no plano uma proposta de acompanhamento de possíveis eventos adversos, né, que possam vir a acontecer e dar a devida orientação aos municípios, mas certamente as equipes de vacinadores, né, estarão preparados, nós acreditamos nisso, né, as equipes preparadas, né, os trabalhadores preparados, porque é um trabalho integrado que envolve também a FAMURS, envolve o COSEMS, e estamos apenas dando um tempo aos novos prefeitos que tomaram posse, né, mas na segunda quinzena já queremos fazer uma capacitação, né, e uma orientação técnica para que os municípios possam fazer a gestão da vacina do Covid e das demais do calendário de vacinação, entre elas da influenza. Última pergunta. Em chegando a vacina num dia X, o Rio Grande do Sul começa a vacinar quantos dias depois? Imediatamente? E nós queremos que comece... Uma hora depois, secretária. No dia seguinte, porque, claro, precisa fazer a organização da distribuição, isso leva um tempo. Chegou a vacina, tem que fazer a organização da distribuição, tem que considerar as distâncias, mas nós já temos uma organização montada em relação à distribuição para as regionais de saúde, a distribuição para as centrais municipais, né, porque nós temos muitas áreas que os municípios têm também a sua estrutura local e certamente a logística também do transporte, né? E eu quero aqui fazer uma referência, pelo menos uma não, mais duas, é que nós temos tido uma oferta, né, de empresas, inclusive do setor privado, querendo, se colocando à disposição para colaborar na entrega. Parabéns. Isso é a muito solidariedade bom. muito assim positiva. Ao mesmo tempo, as universidades, os próprios hospitais, né, que têm ultra-freezers, se forem necessários e se vier a vacina da Pfizer, que por enquanto não se tem essa confirmação, nós temos uma rede do bem no estado do Rio Grande do Sul, né, querendo apoiar e ajudar na operacionalização desta campanha tão aguardada por toda a população. Agora, queremos dizer que a vacina é importante, mas o cuidado das pessoas de não aglomerar, de uso de máscara, porque o vírus continua circulando e não vamos conseguir vacinar todos, até porque há um limite de doses. Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, muito obrigado pelas informações e bom trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos.
Perfeito. A gente estourou o programa por informações absolutamente importantes e a gente vai acabar com uma outra informação importante. Por favor, Kelly Matos. 15:01, coletiva do Butantan, divulgação da eficácia. Em seguida, deve haver o pedido de registro. Coronavac. Fica ligado na Gaúcha que certamente a gente vai contar tudo, certo? Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.